Salmo 78, versículos de 1 a 8. A palavra diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei minha boca, profirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. Eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Amém? Podeis assentar? Palavra maravilhosa de Deus, palavra preciosa do Senhor. Deus está nos falando nesse salmo, e esse é um dos salmos que fala sobre a salvação que Deus concedeu ao seu povo. Ele é um salmo que trata do poder de Deus, revelado em grandes milagres, em ações de Deus, na história de Israel. Cobre centenas de anos da história de Israel. Ele é um salmo longo, com cerca de 72 versículos. Eu li só a parte introdutória, mas é a parte onde nós queremos trabalhar com vocês em especial, porque é a parte que ela realmente é a essência para nós entendermos depois até toda a mensagem do Salmo. Em especial, o salmista inicia falando do chamado do Senhor. Povo meu, escute o meu ensino. Em outras traduções, escutem a minha lei. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Incline os ouvidos às minhas palavras, diz Deus. Essas expressões, escutem a minha lei, aparecem 14 vezes no Antigo Testamento. Incline os ouvidos às minhas palavras, ao meu ensino, aparecem cerca de 16 vezes no Antigo Testamento. Então são mais de 30 vezes, ou pelo menos 30 vezes, em que nós temos uma menção de Deus chamando o seu povo para ouvir da sua palavra, para aprender dele, com ele, inclinar os ouvidos. Há um sentido muito especial nesse inclinar os ouvidos. Deus está falando sobre ouvir e obedecer, inclinar-se àquilo que ele está dizendo, disposição de obediência. É um chamado de Deus, de nós nos empenharmos ao máximo em ouvir e obedecer a Ele, a sua palavra. E esse salmo, ele tem para nós o que eu chamaria aqui uma corrente de poder. Uma corrente de poder, que é a transmissão geracional. Nós todos aqui, de certa forma, nos identificamos com nossos pais e nossos avós, e às vezes a gente até tem alguém da família que a gente não conhece, não conheceu, não teve o privilégio de conhecer, e alguém da família diz: você é parecido com o fulano, com o tio, com o vô, com a avó, a sua mão, o seu nariz, o cabelo, o seu jeito, né? Quem aqui já não viu isso, né? E algumas coisas nós temos assim uma alegria, que nós somos parecidos com os nossos pais. Às vezes alguma coisa, eu me lembro assim que, desde menina, quando falavam: você tem os olhos esverdeados, e eu dizia assim: igual do meu pai. Então eu tinha uma alegria de dizer: iguais do meu pai. E foi um privilégio, nós três, né? Tanto o James, eu e o Jonatas, né? Nós temos a cor dos olhos, que eram os olhos do papai, né? Que eram os olhos do vovô Sebastião. Né? Então, a mesma linha, o mesmo tom, né? É muito especial isso, né? Então, é algo que está na nossa família e que nós temos essa alegria de lembrar é uma transmissão genética, mas algo tão especial. Mas também é aquela questão dos comportamentos, aquelas coisas que nós adquirimos, porque a maneira de ser, né? A maneira de ser. Outro dia o Jonatas estava aqui fazendo louvor,
E eu estava lá atrás, conversando com alguém, até não sei se a pessoa não está aqui hoje, e de repente, em algum momento, ele fez uma expressão assim, mexeu as mãos de uma maneira, igual o papai. Igual o papai fazia aqui no altar. E até o meu coração acelerou lá atrás. E eu disse, meu Deus, igual o papai. Para alguns que não sabem, meu pai partiu, está com o Senhor já há 10 anos, né? Foi pastor aqui, ao lado do pastor Eduardo, né? Trabalhando 34 anos, pastor João Alves, né? Então, é algo muito especial, né? Quando a gente se identifica e olha, né? E lembra, né? Porque é uma honra lembrar, né? E a gente pega da maneira de ser dos nossos pais, né? Do comportamento. É muito interessante isso, né? Nós temos às vezes aquelas receitinhas de família, né? Vocês não têm? Que era da mamãe, que era da vovó. Lá em casa nós temos que a nossa maionese, né? Então ela tinha um apelido, né? Um nome especial. Era Rosinese, que é o nome da mamãe, né? Rosi, né? Então era Rosinese. Então toda festa, todo churrasco de família tinha a Rosinese, né? Que era a maionese da mamãe, né? Então ficou, né? É algo assim especial, né? Então que você carrega, a família tem alguma marca, né? É a lasanha também, nós temos a nossa história de lasanha lá em casa, né? A família aqui está lembrando. Se eles estão aqui todos, eu não sei, mas todo mundo está lembrando, né? As histórias nossas, né? Então cada um tem alguma coisa que marcou. Eu creio que eu estou falando aqui, estou contando algumas coisas minhas, e eu creio que vocês estão lembrando alguma coisa especial da família de vocês. Estão? Quem está lembrando algo especial, alguma marca, genética, ou de comportamento, maneira de ser da família, alguma coisa especial? É lindo isso, não é mesmo? É muito especial, faz parte da nossa história de família. As coisas boas que nós carregamos, as nossas histórias, que mexem com o nosso coração, que nos alegram, que nos dão essa identidade do que somos, né, como pessoas. Agora, queridos, qual será que é a maior herança? Qual é a maior marca? É a genética, a comportamental? É alguma coisa assim especial, como eu acabei de mencionar? Será que essa é a maior marca que nós podemos deixar para a próxima geração? Qual é a maior marca que eu e você podemos deixar para a próxima geração? É o que eu chamo aqui a corrente de poder. A corrente de poder. Uma geração é responsável pelo que a sucede. Uma geração é responsável pela geração que a sucede. Nós temos missão em relação à próxima geração. Em relação aos nossos filhos. Aqui eu sei que muitos são pais e mães, mas quem sabe você não seja pai, mãe. Quem sabe os seus filhos já estão criados e casados, né? Você já é pai e mãe, seus filhos estão criados e casados, mas você é avô, avó. Ou você não tenha filhos, mas você é tio e tia. Você tem influência sobre a próxima geração. De alguma maneira, você tem um raio de influência sobre pessoas que estão à sua volta, que são a jovem geração. Crianças e pré-adolescentes que estão em nossas mãos. De alguma forma, nós podemos influenciá-los. E Deus está falando sobre isso nesse salmo. Que nós devemos sim influenciá-los. Mas de que maneira devemos fazer isso? Mostrar à geração futura quem é Deus. Levá-la ao conhecimento de Deus. Essa, como cristãos, é a nossa maior responsabilidade. Essa é a nossa maior missão. Pais, mães, avós, tios, tias. Nós somos chamados a influenciar a próxima geração. Nós somos chamados a transmitir verdades de Deus a essa próxima geração. E é interessante no Salmo que ele fala assim, nós não esconderemos dos nossos filhos, versículo 4. Nós contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então aí nós temos o primeiro ponto importante, o que passar para a próxima geração? As obras do Senhor. Deus está nos dando aqui a orientação. Primeiro ponto, você tem que passar para a próxima geração as obras do Senhor. As obras do passado. Você precisa contar o Deus da Bíblia. Por que você acha que Deus deixou todas essas histórias do seu poder reveladas nas Escrituras? Porque nós temos acesso a tudo isso.
Porque nós temos tantos momentos especiais da vida de Jesus, que nós temos ali milagres, narrativas tão preciosas. Por quê? Porque elas são pedagógicas, queridos. Elas são didáticas. Elas contêm verdades, mas a primeira verdade, essas obras de Deus, a primeira verdade, elas falam para nós quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Então eu quero te desafiar, em primeiro lugar, a você agir, né? Nós estamos num tempo aqui, na semana um culto de família, lembrar sobre isso, o valor em família, de nós passarmos para a nossa família os louváveis feitos do Senhor, contar o Deus da Bíblia. Quem é esse Deus da Bíblia? Oh Deus tremendo, Deus maravilhoso, o Deus que faz grandes coisas. Às vezes os nossos filhos, as crianças que estão ao nosso redor, os adolescentes, sabem tanto sobre os super-heróis, sobre os personagens da história, mas como eles conhecem pouco sobre o poder do nosso Deus. Como eles conhecem pouco sobre o que Jesus fez. Sabem histórias fictícias que surgiram aí na mente de alguém, né, de um escritor, mas não conhecem sobre as verdades do nosso Deus, o que Ele faz, Jesus Cristo, a sua obra, como Ele age. A palavra de Deus está cheia de verdades para passarmos para os nossos filhos, através dos feitos do Senhor. Então compartilhe as obras de Deus, mas compartilhe também as obras do passado. Quem é esse Deus que você serve? Quem é o nosso Deus? Mas compartilhe também as obras de Deus do presente. Porque às vezes, queridos, olha essa palavra que é tão forte, não encobriremos. Às vezes nós encobrimos dos nossos filhos. Nós não contamos os livramentos, nós não contamos aquela bênção de emprego que estava buscando há meses e o Senhor te deu. Você não glorifica a Deus em casa, não conta o que Deus está fazendo na sua vida, a cura, aquela oração, você não envolve-os, né, na busca até daquela bênção, que eles podem orar com fé genuína e ter uma experiência pessoal com Deus. Não encubra também o que Deus está fazendo. Conte, pare em algum momento para contar como você teve encontro com Jesus, como era a sua vida e o que Jesus fez na sua vida. Uma das coisas especiais que nós temos na nossa história de família é quando meus pais se converteram. E quando na tarde da bênção, né, uma tarde da bênção, eles vieram para Jesus, eu e o meu irmão do meio, o James, éramos ainda crianças, e nós viemos aqui, ainda não tinha nada disso, né, nessa construção, era do outro lado da rua, ali no templo, e nós fomos ali, uma tarde da bênção, e meus pais tiveram encontro com Jesus. E papai chegou em casa, e ele falou algo assim, lindo, que revela bem o que eu estou querendo passar para vocês. Ele diz assim: agora Deus entrou na nossa casa. Ele nos reuniu, e a gente era criança, e a gente ficou olhando para ele, aquilo era muito tremendo o que ele estava dizendo, né? E a gente querendo dimensionar, mas papai fez isso, questão de dizer para nós, Deus entrou na nossa casa. Eu nunca esqueci, queridos, eu era uma menina, nunca mais esqueci aquela reunião solene. Aquela palavra, Deus entrou na nossa casa. E daí papai disse assim, agora nós vamos servi-lo. E nós vamos para a igreja. E agora nós vamos orar em casa, sempre. E vamos orar antes de comer. E daí nós olhamos, e eu me lembro que disse, pai, a gente não sabe fazer como eles fazem. Nós estávamos indo 2 semanas na igreja, e escutava os pastores orar, né? Aquelas orações tão lindas, né? A gente não sabia orar, a gente só sabia rezar, e algumas rezas decoradas, e daí papai falou, nós vamos. Eu também não sei, papai disse. Olha a humildade, né? Eu também não sei, ele disse. Mas não tem problema, nós vamos aprender. Eu vou ser o primeiro. E naquele dia, papai foi o primeiro a orar. E não parou mais. Glória a Deus. Queridos,
que modelo! Isso é história que faz parte da minha experiência, que caminha comigo, que eu contei para minhas filhas, que eu sei que Jonas está contando para os seus filhos. Nós precisamos contar os louváveis feitos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Nós precisamos compartilhar o que Deus está fazendo, como Deus atua na nossa casa. Precisamos contar para eles, reuni-los, conversar sobre essas coisas com nossos filhos. Às vezes os pais não compartilham com os filhos, para eles orarem por desafios, porque daí quando vem o milagre, os filhos entendem, nós estávamos orando, o nosso Deus responde orações, eles veem dentro de casa a atuação de Deus, amém? Então nós precisamos compartilhar as obras de Deus do passado e as obras de Deus, do que Deus está fazendo também nas nossas vidas, na nossa família, a história de família, a história de Deus na nossa família, as obras do Senhor. Mas ele fala também que nós devemos compartilhar, se nós seguirmos aqui, as palavras do Senhor. Ele fala que nós devemos ensinar. É interessante, versículo 5, decretou estatutos, estabeleceu leis para Israel e ordenou isso aos antepassados. E isso precisa ser compartilhado e ordenou que os antepassados ensinassem aos seus filhos. Ordenou que os antepassados ensinassem para os filhos. Então, segundo ponto, queridos, importante que eu quero deixar para você, compartilhe as palavras do Senhor. Ensine as palavras do Senhor. Quando, pastora? Em todo momento oportuno. Em todo momento que houver oportunidade. Isso você aprende em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4 em diante. Preste atenção. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Vou repetir. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa. 2, quando estiver andando pelo caminho. 3, quando se deitar. 4, quando se levantar. Está aqui. Ok? Eu li na própria Bíblia para você. Está aqui, é na convivência diária, é no dia a dia que nós ministramos palavra sobre palavra, orientação sobre, orientação sobre orientação. Nós ministramos aos nossos filhos à medida que nós vivemos, que as situações acontecem do nosso cotidiano, as experiências do dia a dia. E você pode dizer, pastor, mas eu já estou com meus filhos crescidos. Perdi a oportunidade. Não perdeu, ainda dá tempo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Aleluia. Ok? Então ainda dá tempo. Comece a compartilhar coisas de Deus. Quando há reunião de família, em algum momento especial, no momento de necessidade, no momento de alegria. Compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. Voltar a um texto da Bíblia quando você tem oportunidade, em algum momento, ok? Aproveite os momentos em que você pode ministrar a sua família. Deus vai guiar você. Deus vai guiar você com sabedoria, nós não estamos forçando ninguém, mas nós podemos fazer isso com constância e com sabedoria, e o Espírito Santo vai nos guiar, que de uma forma agradável, de uma forma sábia, você vá testemunhando mesmo a filhos adultos, a filhos jovens. Aproveite a oportunidade, não perca tempo, ainda há tempo de ministrar. Vamos aproveitar as oportunidades, vamos passar as palavras do Senhor. As palavras são mandamentos, as leis do Senhor. Aqui fala o que Ele ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos. Deus ordenou. Queridos, aqui nós temos uma estratégia divina para a gente trabalhar em família.
Deus está nos dando aqui a orientação para que nós possamos fazer esse trabalho para a glória dEle. Ele está nos ensinando para que nós possamos, através da nossa caminhada, e essa caminhada envolve exemplo, envolve atitude, sabe? Fica muito mais forte seu filho ver você com a Bíblia aberta, do que você só mandar ele ler a Bíblia. É muito mais forte quando ele olha e vê você com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus. Eu contei já algumas vezes aqui, né? Meu pai orando de madrugada, e que eu escutava do quarto, na sala, né? Papai tocando violão e cantando e chorando e adorando a Deus. Eu ainda posso lembrar daqueles momentos, queridos. Muitas vezes eu virava, escutava, ai que lindo, dormia de volta, adolescente, né? Cheia de sono. Você pode dizer, então pastor, você levantava a orar, e Deus fazia coisas lindas naquela madrugada. Não, eu dormia. Mas queridos, aquele modelo falou, fala e falará. Aquele modelo de um pai que ora, de um pai intercessor, de uma mãe intercessora. Vendo a mamãe, cada campanha que tinha, lá estavam os nossos nomes, todas as nossas necessidades. Podia ter certeza, né, que a mamãe ia orar por nós todos, em todas as necessidades de cada um, ano após ano. Intercessores fiéis, orando pelos filhos, nos abençoando através da oração. É uma herança que eu tenho, uma herança que está dentro da minha família, que nós como irmãos recebemos. Glória a Deus por isso. Teus filhos podem se levantar também daqui a alguns anos e testemunhar da herança que você vai deixar. Amém? E vai ser lindo você ouvir, né? Vai ser lindo você ouvir muitas vezes, né? Aquelas experiências, olha, eu aprendi com o pai e com a mãe assim. Olha o pai, eu vi o pai lendo a Bíblia lá, e quando o pai à noite ia orar com a gente. E daí você vai ver seu filho reproduzindo isso com a outra geração. Que maravilhoso! É o maior presente, é a maior herança que você pode dar para um filho, para uma filha. Mais do que uma grande conta bancária, mais do que muitos terrenos, construções, edificações, posses materiais. A maior herança é a fé. A maior herança que nós passamos para outra geração é a fé. Essa é a corrente de poder. Essa é a corrente de poder que você passa para outra geração, a fé. A tua fé no Deus vivo. A tua fé no Deus vivo é a corrente que vai falar muito alto, mesmo depois que você partir. Eu estou falando do meu pai aqui, 10 anos ele já está com o Senhor. Agora vai fazer 10 anos. Imagine, né, esse ano. Que tremendo. Eu ainda estou me referindo a exemplos, e vou me referir muitos anos a esses exemplos, porque eles caminharão comigo, são parte da minha história, da bênção, da unção que está sobre a minha vida. O que eu quero te passar, que você possa abençoar os seus filhos dessa maneira. Pastor, a gente não fazia isso em casa, mas em nome de Jesus, sai hoje daqui e vai fazer. Pode melhorar esse amém. Nós vamos praticar o que nós aprendemos, nós vamos colocar, porque o poder está em praticar. Você prestou atenção aqui? Deus está falando, porque eles fizeram, é isso, é para fazer. Agora o que não fizeram, também colheram o que não fizeram. Colheram o que não fizeram. Nós temos exemplos na história da igreja, nós temos exemplos hoje nos grandes avivamentos, o que Deus operou. Um exemplo que nós temos, a mãe de Wesley, que era uma intercessora que ministrava os filhos, né? Eram mais de 12. E ela ministrava a todos eles. Ela dava 1 hora por semana para cada filho. Não sei como que ela fazia isso, queridos, mas ela fazia. E eu não me lembro bem se eram 19, por aí, né? E ela ministrava a cada um 1 hora por semana. A palavra, e orava com cada filho. Que ministério de Susana Wesley. Que ministério maravilhoso. E olha a herança. Carlos Wesley, um grande compositor, escreveu centenas de hinos, um avivalista, um adorador. Levou a igreja a um tempo novo na adoração na Inglaterra. E John Wesley, o grande avivalista. O grande avivalista na história da igreja.
homens tremendos de Deus, filhos de uma mãe que temia o Senhor. Deus está nos chamando. Deus está nos alertando como igreja. Ele tem uma grande obra para essa geração que está vindo aí. Essa é, diríamos assim, queridos, nós entendemos, uma das últimas gerações, antes da vinda de Jesus. A vinda de Jesus está se aproximando, mais do que muitos de nós imaginamos. O mundo está ficando cada vez mais mal, se podemos dizer assim. O mundo jaz em trevas, malignamente, né? O maligno tem tido cada vez mais oportunidade e espaço na nossa sociedade. E cada vez essa sociedade diz, nós não queremos Deus. E ela está cada vez mais afastada. Ela não quer mais os princípios de Deus. Ela não quer mais os valores de Deus. Ela não quer mais a estrutura de família de Deus. Ela não quer mais nada disso. Mas, queridos, nós podemos nos levantar em nome de Jesus. E sermos aqui luzeiros, testemunhos vivos, nossos lares, nossas famílias, ministrando a essa geração, que será em nome de Jesus uma geração de conquistadores. Uma geração que vai conquistar sua própria geração. Uma geração que terá que influenciar seus filhos. E vai ter que ser forte, vai ter que ser uma geração guerreira, para combater tudo que tem vindo. E tudo que virá ainda nos próximos anos. Se Jesus não voltar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos compartilhar. Lembra bem? Quais são os 2 pontos? Obras e palavras do Senhor. Vamos dizer juntos? Obras e palavras do Senhor. Quando a gente faz isso? Em todo momento oportuno dentro da nossa vida no lar. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, assentado à mesa. São muitas oportunidades de compartilharmos as coisas de Deus, de conversarmos sobre as coisas de Deus, de respondermos inquietações, perguntas dos nossos filhos, dos nossos netos, quem sabe dos nossos sobrinhos, aonde nós podemos ali colocar palavra de Deus, orientações de Deus, princípios e valores do reino de Deus. 7 razões importantes para fazer isso. Deus fala aqui na palavra, para que a geração vindoura conheça a verdade. Nós precisamos fazer essa geração conhecer a verdade. Segundo, para que essa geração transmita a verdade. Ela conheça a verdade e ela seja transmissora da verdade. Terceiro, para que essa geração coloque a confiança, a esperança em Deus. Quarto, para que essa geração não se esqueça das obras do Senhor. 5, para que essa geração guarde os mandamentos do Senhor. 6, para que essa geração não seja uma geração rebelde. E 7, para que o coração deles seja regido por Deus e eles fiquem firmes em Deus. Amém. São razões importantes? São razões consideráveis? Sim, sim. Vale a pena investir? Sim. E de quem é hoje a tarefa? É nossa. Hoje está conosco. Mas nós passaremos esse bastão, queridos. Então, hoje é o nosso tempo. Hoje é a nossa oportunidade. Eu quero te desafiar. Eu sei que foi uma palavra hoje de conscientização, de orientação. Mas eu quero te desafiar. Eu sei que pode ser uma palavra muito abençoadora na sua casa, se você colocar em prática. Transformadora no seu lar. E você que não tem filhos ainda, você já vai adotar esses princípios, vai entrar no casamento, ou quando tiver filho, se é casado, dentro desses princípios. Amém? Amém? Eu quero desafiar você que ouvindo essa palavra, entendeu? Pastora, eu quero me levantar para ser um abençoador dessa futura geração. Orando, ensinando, ministrando. De alguma forma, eu quero fazer a minha parte. Você quer fazer a sua parte? Amém? Vamos nos colocar em pés então. Coloca a mão sobre o seu coração agora. Se você tem filhos que você ainda pode tocar. Se você não tem filhos, mas deseja filhos. Quem sabe um casal ainda sem filhos. Ore ao Senhor e peça que o Senhor te dê filhos para que você crie-os para a glória de Deus.
Se você tem filhos adultos, peça que de alguma forma você possa influenciar ainda esses filhos adultos, que o Senhor te use com sabedoria para influenciá-los. E se você tem netos, ore agora e abençoe para que você seja um avô, uma avó que possa ministrar os seus netos. Amém.